Amém. Hoje, irmãos, nós faremos um estudo. Na verdade, o tema da palavra de hoje é: qual será o seu sacrifício? Amém? Algo que o Senhor já tem falado comigo há alguns dias, desde quando o pastor mandou uma mensagem, né, com essa incumbência de trazer a palavra hoje. O Senhor já estava falando ao meu coração acerca dessa palavra. Qual será o seu sacrifício? E abra sua Bíblia lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 21. E aqui é um texto bem conhecido, né? Assim, irmão, só uma breve explicação. O Velho Testamento, esse livro de 1 e 2 Crônicas, ele tem muita semelhança com os demais livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. A diferença é que foram escritas por pessoas diferentes, da mesma forma que os evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, cada um com um detalhe importante, cada um com um ponto importante anotado, que muda toda a nossa interpretação acerca daquilo que nós leremos nessa noite. Amém? Então, é uma passagem bem conhecida que diz respeito ao levantamento do censo que Davi fez em Israel. E começa assim, a partir do versículo 1. Né? Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: Ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não sou todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe a percorrer todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Então, aqui só para contextualizar, aqui no versículo 1 diz que Satanás, e na tradução, Satã em hebraico é inimigo. Então o inimigo se levantou contra Israel e persuadiu a Davi a tal ponto que ele tomasse a decisão de fazer um censo, de entender quantos soldados ele tinha, de querer entender se o poder que ele tinha, né, se o efetivo que ele tinha seria suficiente para combater esse exército inimigo. E ele tomou essa decisão de fazer esse censo. E ele deu essa ordem para Joabe. Joabe era sobrinho de Davi, era um dos comandantes de Davi, mas era o sobrinho de Davi, que entendeu que aquilo era mal aos olhos do Senhor. Porque para se fazer um censo, tinha que ser algo muito específico da parte de Deus, tinha que ser uma direção de Deus específica, igual nós vemos aqui na Antiga Aliança, que 2 vezes somente houve a questão do censo, é o que está escrito lá no livro de Êxodos, no capítulo 30. Quando Moisés fez o censo, para se fazer o censo não era simplesmente ir contar as pessoas. Existia todo um procedimento, todo o pagamento, né, de uma oferta, porque ele era para expiação e para purificação. Então existia um propósito por detrás do censo. E não somente sair contando as pessoas e falar: olha, nós temos 1 milhão de soldados aqui. Então, por isso que Joabe questionou Davi quando Davi deu essa ordem para ele. E ele fez, porém Joabe não contou aqueles da tribo de Levi e os da tribo de Benjamim, porque eles tinham um trabalho no tabernáculo. E Joabe tinha o discernimento de que uma ordem contra o Senhor resultaria numa praga e um castigo. Então ele decidiu, Joabe por si mesmo, poupar aquele povo e não fazer o recenseamento desse povo. E aí nós olhamos essa passagem e pensamos assim: poxa vida, né? Mas o que tem de errado Davi querer se preparar frente a uma ameaça do inimigo? O que tem de errado Davi querer saber quantos soldados, com quantos homens ele poderia contar
se Deus era com ele? O que tem de errado? A grosso modo, nada. Não, vou contar, né? E está tudo certo, pode vir. Eles têm 500 mil, eu tenho 1 milhão de soldados, a gente vai ganhar essa guerra e pronto, e acabou. Só que Davi, ao longo dessa história, ele já tinha tido inúmeras experiências com Deus. Davi, quando nós lemos aqui, no livro de 1 Crônicas, ele conta toda a trajetória de Davi, as vitórias de Davi, os erros de Davi, quando Davi trouxe a arca de volta para Jerusalém, o nascimento dos filhos de Davi, quando Davi conquista Sião. Então tem toda uma história de vitórias, porque o Senhor era com ele. Mas ainda assim, frente a uma ameaça, frente a algo que colocou ele numa posição de vulnerabilidade, Davi simplesmente virou as costas para tudo aquilo que Deus já havia feito com ele. E tomou a decisão de contar, de fazer esse censo. Algo que o presbítero Glauco falou, né, quando ele começou a pregar a palavra de oferta, a respeito das decisões que nós tomamos. As decisões que nós tomamos de uma forma impensada, as decisões repentinas que tomamos que nos traz uma consequência que nós não conseguimos arcar futuramente. Foi exatamente isso que Davi fez, irmãos. E algo para nós, né? Um ensinamento para nós, de que quando nós tomamos as decisões baseadas nas emoções, quando nós simplesmente olhamos as circunstâncias e tomamos uma decisão, amanhã a emoção vai passar. A decisão já vai ter sido tomada. E o que vai sobrar é dor, é arrependimento, talvez um pouco de sorte, mas 99,9% das vezes que tomamos uma decisão com base na emoção, o resultado futuro é sempre catastrófico. E foi exatamente isso que Davi fez. Davi ignorou simplesmente tudo aquilo que o Senhor tinha feito. Ele deixou de confiar no Senhor, que frente àquela ameaça, ele poderia simplesmente se voltar para o Senhor e falar: Senhor, o que eu faço? O Senhor, ele falaria para ele: eu sou contigo, mas não. Ele decidiu agir com um recurso próprio. Ele simplesmente ignorou aquilo que o Senhor tinha feito na vida dele. E quando, irmãos, nós temos o conhecimento da parte de Deus acerca das coisas que o Senhor faz, acerca das coisas que o Senhor estabelece, acerca das coisas que o Senhor nos ensina, nós ignoramos e andamos com as nossas próprias pernas, tomamos as nossas próprias decisões. As decisões finais, o resultado disso, não afeta somente eu, a dimensão eu que tomou a decisão, mas ela afeta todos aqueles que fazem parte do nosso convívio. E é esse o desdobramento que tem a consequência de Davi ter feito esse censo. Amém? Continuando a leitura, no versículo 7, diz assim: tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, uma decisão simples. Fui lá, contei, poxa, Senhor, me perdoa, né? Me perdoa. Falou, pois, o Senhor a Gade, profeta, né? O vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, por conta da decisão de Davi ter feito aquele censo. 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que eu faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse assim: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos seus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, peste na terra. E o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então, uma atitude simples de Davi condicionou ele a 3 futuros. 3 anos de fome, ou ele passar 3 meses nas mãos do inimigo, ou a praga, a ira do Senhor alcançar aquele povo. E, novamente, uma decisão individual
que gerou uma consequência no coletivo. O Senhor nos ensina aqui, irmãos, que uma vez que nós andamos na presença do Senhor, que nós conhecemos o Senhor, a gente precisa aprender a ter essa dependência da parte de Deus. E eu quero compartilhar com vocês aqui, irmãos, um testemunho meu. Algo que eu confesso diante de vocês com muita vergonha que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Há 20 anos atrás, aproximadamente. Eu conheci a Jesus em 99. E foi num culto, era uma igrejinha pequena, parecia uma célula. E naquele dia tinha um missionário naquela igreja. E eu estava sentado lá no fundo, e quando acabou o culto, o missionário chegou e falou: "Ô, irmão aí do fundo, o irmão de óculos aí." Eu olhei para trás, só tinha eu de óculos. Ele falou: "Eu?" Falei: "Eu?" Ele falou: "É, você mesmo, irmão. Você crê que o Senhor está aqui, que o Senhor pode mudar a sua vida?" Eu falei: "Eu creio." Ele falou: "Pois então receba, irmãos. Dentro de tantos dias você vai receber a resposta que você tem procurado. E isso vai vir numa forma de carta e você vai voltar aqui para engrandecer o nome do Senhor, porque é o Senhor que manda te dizer isso. Você crê, irmão?" Eu falei: "Eu creio, amém." Né? Era, acho que a terceira ou quarta vez que estava indo na igreja. E em 3 dias aconteceu. Tudo aquilo que aquele irmão falou no púlpito aconteceu na minha vida. Ele profetizou coisas na minha vida que acontecem até hoje. E aconteceu exatamente. Em 3 dias eu recebi uma carta. Essa carta, na verdade, era uma porta de emprego que eu estava buscando. Era exatamente o emprego que eu queria. Tinha acabado de me formar na época. E aconteceu tudo, né? Fui tudo, peguei a carta, levei. No outro dia, naquela mesma semana, isso foi numa terça. Na sexta eu estava empregado, na terça eu voltei na igreja para testemunhar. E o Senhor continuou fazendo tudo aquilo que Ele fez. E, poxa, eu fiquei extasiado. Falei: "Poxa, esse Deus é real." Eu nunca vi aquele rapaz, ele sabia, ele contou a minha história para mim. E eu fui tendo as minhas experiências com Deus, irmãos. E o Senhor me supria em tudo. Isso foi em 99, em 2000 nós batizamos, casamos, né? Casei com a Rita. E em 2001 a Fernanda nasceu. E o Senhor suprindo. Passamos por um momento de deserto, mas o Senhor suprindo. O Senhor sempre fiel, honrando a promessa que Ele havia feito. E aí eu comecei a ficar meio que instável. Comecei a não mais crer que o Senhor sabia de todas as coisas. Isso porque o Senhor tinha me chamado pelo nome naquele dia. Comecei a querer agir com a força do meu braço. Comecei a querer andar com as minhas pernas. Comecei a querer tomar as decisões sem olhar para aquilo que o Senhor tinha feito na minha vida. E aí um belo dia, a Fernanda já tinha nascido, ela tinha 9 meses. E esse emprego era no Hospital São Vicente. Eu estagiei no Hospital São Vicente de 96 a 99. Em 99 eu comecei a trabalhar lá. E fiquei lá até 2002. Trabalhava com informática lá na época. Era a época que eu queria ser programador. E aí o que aconteceu, irmãos? Estavam bem numa situação de deserto, uma situação de privação financeira mesmo. Era o tempo que eu morava na Vila Rio Branco. E eu ia trabalhar a pé para vender o Vale Transporte, para criar uma condição dentro de casa. Foi um tempo bem ruim mesmo, irmãos, mas foi onde eu vi a mão do Senhor nos sustentando. E aí, naquele dia, era dia de pagamento. Eu estava na fila do departamento pessoal na época, tinha uma senhora na minha frente, e naquela época nós ganhávamos uma cesta básica, que era um ticket, que você pegava e ia trocar. E aí ela pegou o bolerite dela, o ticket dela caiu, e cesta básica valia ouro naquela época, né? Se pegava, você vendia, eram R$100, R$50, mas o real valia ainda um pouquinho mais naquela época. E aí foi isso, irmãos. Ela saiu, o papel caiu, eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, peguei aquele papel. Em 10 minutos eu vendi aquela cesta. Falei: "Poxa, já tem mais R$50. Isso era uma sexta-feira, 10h30 da manhã. Bom, vai dar para comprar algumas coisas para casa e tudo mais. E aí, quando é meio-dia, me chamam lá na recepção do pronto-socorro infantil. A Rita tinha acabado de chegar lá com a Fernanda. E a Fernanda sempre foi uma menina saudável, ela nunca teve uma gripe, desde o primeiro dia de nascimento dela até esse fatídico dia. E ela chegou desfalecida no hospital. E ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. E quando eu cheguei no pronto-socorro,
que eu me deparei com ela na sala de emergência, os médicos tentando reanimar ela, o Senhor falou logo na minha mente: o que você fez, Fábio? E ali eu me ajoelhei e comecei a chorar. Comecei a pedir perdão para Deus. E aí um médico, um rapaz novo, era um residente, Dr. Rogério Savoy, ele veio, bateu nos meus ombros e falou assim: fique em paz, cara, vai dar tudo certo. E quando eu pedi o perdão para Deus, a Fernanda acordou. Os médicos reanimaram ela, na sexta-feira. E eu entendi que aquela atitude que eu tive de roubar aquelas... Eu roubei, foi um roubo. Porque eu vi de quem era aquele papel, eu deveria ter pego e devolvido, mas eu fui e vendi. E aquela atitude desencadeou tudo isso. Uma decisão unilateral minha, que atingiu a minha família. E aí passou, ela reanimou tudo, aí os médicos falaram assim: poxa, ela vai ter que ficar aqui esse final de semana. Aparentemente ela teve uma convulsão, mas a menina nunca teve nada. E vamos ficar aqui, observação e tudo mais, e vamos ver se ela tem de novo. E ela passou o final de semana, parecia que não tinha tido nada. Correndo, pulando, lá tinha 9 meses, né, gatinhando, andando para lá e para cá. E eu e a Rita lá, sábado e domingo. Aí no domingo o médico falou: vou dar alta para ela, mas procura um neuropediatra para ela, urgente, deu uma guia, e deu a receita. Falou: compra esse remédio aqui, era um Gardenal. E aí ele falou: pelo que aconteceu, ela vai ter que tomar isso o resto da vida. Mas eu tinha me arrependido, sabe, irmãos? Aí nós fomos para o hospital, saímos do hospital, passei na farmácia. Quanto que era o valor do remédio? R$50. Aqueles R$50 eu peguei e comprei o remédio. Isso no domingo à tarde. Na segunda nós fomos no médico, no neuropediatra, ele viu os exames e falou: não, essa menina não tem nada. Não precisa dar remédio nenhum para ela, ela não tem nada. E eu entendi o que Deus fez. Eu guardei aquela caixa na minha casa por muitos anos para testemunhar. Mas eu entendi o que Deus fez comigo naquele dia. Uma decisão unilateral nossa, irmãos, quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós vemos Deus operar um milagre em nossas vidas. Nossa, Deus fez cada coisa, irmãos, antes desse dia, que, nossa, era para eu ter sido fulminado naquele dia, quando eu decidi tomar aquela decisão. Mas uma decisão errada nossa atinge aqueles que não têm nada a ver com isso. E foi exatamente o que o Senhor falou que faria com Davi. O povo de Israel pagaria por conta da decisão unilateral dele. 3 anos de fome, os inimigos vão alcançar o seu povo e vão ficar com a espada no seu encalço, ou 3 dias de pragas. 3 dias de pragas. Então é muito sério isso, irmãos. Nós precisamos ser constantes no Senhor. Eu nunca, sabe, acho que eu passei bem de longe da dor de quem perdeu um filho, mas naquele dia eu senti uma dor tão grande que eu falei: nossa, Deus, nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou te abandonar. Nunca mais eu vou pecar, nunca mais eu vou errar, Senhor. Mas o tempo todo nós somos tentados a voltar atrás. O tempo todo o inimigo vem, o Satanás vem e começa a falar coisas nos seus ouvidos. Para que não, cara? Resolve isso. Deus não tem nada a ver com isso. Você pode resolver com Deus. Para que você vai consultar Deus se é só você ir até ali? Para que você vai querer colocar Deus nisso? Mas não, irmãos. Nós tivemos experiência. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos aceitou. Antes de tudo, Ele nos aceitou. E não foi diferente com Davi. Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, que eu quero deixar para vocês é que uma decisão errada nossa não impacta somente em nós, mas impacta aqueles que nos amam. Porque, dando continuidade na leitura, olha aqui. Davi tinha intimidade com Deus porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia da misericórdia de Deus, ele sabia do amor que Deus tinha com aquele povo. Então, essa foi a resposta de Davi, no versículo 13. Então, disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens, não caia eu. Então enviou o Senhor a peste em Israel. Caíram de Israel 70.000 homens,
70 mil pessoas morreram por conta da decisão de uma pessoa. Às vezes, irmãos, eu falei dessa situação que aconteceu comigo porque foi algo que sabe, fez eu dar uns 180 graus na minha vida. Foi porque 360 você volta no mesmo lugar, mas foi uns 180 mesmo. Mudar a direção e entender o que Deus espera da gente. Entender que quando nós estamos caminhando com Deus, sabe, não vai ser sempre um caminho plano. Haverão sim momentos onde vai ter aclive, declive, buraco, curva, vai ficar sinuoso, mas nós não devemos sair do caminho do Senhor. Porque quando nós saímos, a consequência é exatamente essa. Teve essa situação desse roubo, que com vergonha eu confesso a vocês que fiz, mas quantas situações nós temos também, irmãos, de adultério, de mentira, sabe, coisas que às vezes não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. O impacto de um adultério numa família, o impacto de um divórcio, filhos, sabe, filhos totalmente, meu Deus, fugiu a palavra aqui, mas doentes, né? Filhos doentes ao longo da vida, com traumas ao longo da vida por conta de uma decisão momentânea, por conta de uma decisão de instabilidade. Então, nenhuma atitude que nós tomamos na emoção, irmãos, ela pode fazer mudar o curso da nossa vida. Ela vai mudar, sempre para negativo. Sempre de uma forma negativa. E a gente precisa sempre estar voltando à memória acerca das coisas que o Senhor fez. Acerca das coisas que o Senhor fez para nós, né? Davi, quantas vezes caiu? Se nós olhamos aqui a trajetória de Davi, lá em 1ª e 2ª Samuel, que lá em 1 Samuel nós vemos a unção de Davi como rei. E depois em 2 Samuel nós vemos o reinado de Davi. Quantos erros, quantos acertos, quantas punições, quantas vezes o Senhor precisou aplicar disciplina na vida de Davi. Porque nem sempre atingiu ele, mas atingiu aqueles que faziam parte da vida dele. Atingiu aqueles que Davi amava. E não é diferente conosco, irmãos. Uma atitude errada nossa vai atingir aquele que nós amamos. Aqueles que nós mais, sabe, é igual Jó fala, né? O mal que eu mais me temia me sobreveio. E é exatamente isso que acontece. E é isso que nós aprendemos aqui com Davi, irmãos. Continuando a leitura, versículo 15. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Ou a eira de Araúna, né, que é como está escrito lá em 2 Samuel, no capítulo 24. O Senhor requereu de Davi aqui um sacrifício. O Senhor requereu de Davi aqui que ele erguesse um altar. Só que esse altar não podia ser erguido de qualquer forma. E o que isso quer dizer, irmãos? Quando o Senhor pede algo para nós, tem que custar. Sabe, nós tivemos aquele louvor, aquela adoração que fala da melhor parte, né? Que é estar na presença do Senhor. A melhor parte diz respeito, nós temos daquele texto lá em Lucas 10, que fala de Marta e Maria, que Maria escolhe a melhor parte de estar com o Senhor, e ali mostra exatamente isso. Marta estava errada em estar fazendo as tarefas? Era algo que precisava ser feito. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, o que você sacrificaria para estar na presença do Senhor? É exatamente sobre isso. Quanto vai te custar estar na presença do Senhor? É abrir mão, sabe, de algo que você acha que é normal? É abrir mão de algo que você acha que, não, isso aqui não tem relevância, depois eu vou lá orar. Não, isso aqui não tem relevância, não, hoje eu não preciso ir no culto, no próximo domingo eu vou estar no culto. É aquela coisa da mentira combinada. Não, cara, isso aqui não me afasta da presença do Senhor, é algo, sabe, sacrificar. O que te custa? O que tem valor para você? Quando o Senhor requereu de Davi um sacrifício, Ornã, o Jebuseu, ele ofereceu
esse terreno, era um terreno que ele tinha. E ele falou que dava de graça para Davi. O terreno, os bois, a madeira, tudo para que ele oferecesse o sacrifício. Mas Davi entendeu. Ele falou, não, eu vou pagar aquilo que vale. Eu vou pagar aquilo que vale. Então, o que vale para nós, irmãos, o nosso sacrifício ao Senhor? O que tem nos afastado da presença do Senhor? O que tem dificultado o nosso relacionamento com Deus? É o que vale a pena nós pagarmos. É o que vale a pena nós colocarmos na mesa e deixar aquilo de lado. Sabe, a nossa negligência, o nosso posicionamento como homem de Deus, como mulher de Deus, como filhos, nosso posicionamento. Somos cheios de razões, né? Somos cobertos de razões, somos os donos da verdade, na maioria das vezes. Só que nem sempre essa verdade está agradando ao Senhor. Então o Senhor pede para que você sacrifique essa verdade que vive dentro de você, que não é a verdade de Deus, para que você venha agradar ao Senhor. O orgulho, o nosso convencimento acerca das coisas, às vezes é necessário abrir mão disso, se sacrificar mesmo e reconhecer ao Senhor. Não é dessa forma, o Senhor está certo. A gente precisa pagar o preço, irmãos. Precisamos pagar o preço para ter essa misericórdia do Senhor, para receber o perdão do Senhor. Parece que fala pagar o preço, nossa, eu vou me autoflagelar. Não, para de fazer aquilo que é errado e passe a fazer a coisa certa. É simples assim. É muito simples. Sabe, você não precisa ter um choque. Você não precisa ver o seu filho quase morrer, você não precisa ver a sua família ir embora, você não precisa perder o seu emprego. É simplesmente nós fazermos a coisa certa para agradar ao Senhor. E isso custa. Dar um passo atrás custa. Reconhecer que está errado custa. Reconhecer que somos egoístas custa. Não é assim, irmãos? Mas a gente precisa pagar o preço. Esse preço que Davi pagou, na maioria das vezes, é oferecido de graça. Aquilo que o Ornan falou para Davi, não, eu te dou o terreno, eu te dou as madeiras, te dou o boi, eu te dou tudo. São os sofismas, as mentiras que nós ouvimos acerca das coisas do reino de Deus. O tal de não tem nada a ver. O tal de que a música mundana não tem nada a ver. O tal de que a roupa curta não tem nada a ver. O tal de que a mentira branca, estou sendo racista, irmãos, mas estou falando a mentira leve, não tem nada a ver. Isso se compara exatamente àquilo. Não, cara, eu vou tirar esse fardo de você, não precisa sacrificar. Pode fazer dessa forma aqui que está tranquilo, que está tudo certo. Não, o Senhor requer que nós venhamos pagar o preço. E pagar o preço é simplesmente deixar de fazer aquilo que nós somos convencidos e que é certo, mas na verdade não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Não tem nada a ver com aquilo que o Senhor definiu, o Senhor estabeleceu como princípio. Aqui o livro de... Vamos abrir a Bíblia lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24. Ele traz um pouco mais de detalhes aqui, a respeito desse castigo de Davi. Olha só, né, no versículo 10 diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequeno o que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Aí depois, aqui no versículo 13 diz assim, veio Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo, queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos seus inimigos, e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Lá em 1 Crônicas nós temos 3, aqui ele já fala de 7 anos. 7 anos, 7 anos de fome na terra. Quando foi a última vez que houve 7 anos de fome na terra, aqui no contexto histórico, lá no Egito? Então, quer trazer à tona tudo aquilo, cara, por conta de uma atitude errada que você fez, é exatamente essa consequência. E o Senhor requer um sacrifício. O
Senhor requer um sacrifício nosso, o Senhor requer o nosso arrependimento, irmãos, porque o sacrifício a gente pode entender como um arrependimento, e arrependimento é você simplesmente deixar de fazer aquilo que desagrada ao Senhor. É simplesmente é diferente de remorso. Ah, eu sinto muito por ter feito. Não, eu me arrependo de ter feito. O arrependimento, ele enoja você daquela atitude que você teve. Ele cria um bloqueio para que você nunca mais venha fazer aquilo. Para que você, sabe, aquilo já vai começar a te irritar antes de acontecer. Isso é arrependimento. Um arrependimento genuíno. A nossa velha vida, né? Foi o que eu disse, eu me arrependo, já conheci o Senhor, mas me arrependo. Se tem uma coisa que eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse voltar no tempo atrás, eu pegaria aquele papel e entregaria na mão daquela mulher. Mas foi uma forma que o Senhor usou para me disciplinar. Mas foi uma forma muito dura, porque poucas coisas, né, a gente se arrepende. E isso é orgulho nosso. Mas se eu pudesse falar hoje, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? Eu pegaria aquele papel e devolveria para aquela mulher. Para que esse mal não sobreviesse sobre a minha casa, sobre a minha família. Para que aquilo que ninguém tinha nada a ver, não viesse pagar por aquilo que aconteceu. Então, o arrependimento, irmãos, às vezes nós não temos a dimensão, mas se você pudesse hoje, se Deus te desse uma oportunidade hoje de você voltar lá atrás e falar, não, isso eu não faria porque eu sei que foi errado. Eu acredito que todo mundo gostaria de ter essa oportunidade. Então, arrependimento é exatamente isso. Sabe, se eu pudesse mudar, eu mudaria lá atrás, mas eu não posso, então nunca mais eu vou fazer. Nunca mais eu vou pensar, nunca mais eu vou aventar essa possibilidade de fazer. Amém? E a consequência do arrependimento é a misericórdia de Deus. Então o Senhor ainda deu a oportunidade para ele, né? Então, ok, vai lá, ergue um altar para mim e vamos seguir a nossa vida. Então, ainda que nós não merecêssemos, essa graça nos alcança, e a misericórdia do Senhor nos alcança. E nós temos a oportunidade de fazer a coisa certa no dia seguinte. Mas não precisa ser assim, irmãos. A nossa vida não precisa ser dessa forma. Sabe, viver na plenitude de Deus, andar na plenitude do Senhor, nos caminhos do Senhor, é algo tão... Sabe você andar sem culpa? Eu acho que não se compara, mas... Sabe aquele ditado que nós falamos, não devo nada para ninguém, então eu vou porque eu sei que eu não devo nada para ninguém. Eu posso entrar e sair porque eu não devo nada para ninguém, eu não devo satisfação para ninguém. A sensação de você estar limpo, de você não estar carregando fardo nenhum, é como se fosse essa misericórdia. Você pode ir e vir. Não tem condenação nenhuma. Quem vai apontar? O que você tem contra mim? O que você tem contra mim, pastor? Tem alguma coisa? Amém. Tá certo. A misericórdia de Deus é você andar na certeza de que você está agradando o Senhor. É mais ou menos dessa forma. É imensurável. Mas se tiver algo que nós podemos tentar comparar, é exatamente isso. Andar sem condenação. Alguém aqui conhece alguém que já foi condenado? Eu conheci um amigo que foi condenado. Infelizmente, ele faleceu. Ele teve um problema quando a gente era adolescente, começou a se envolver com coisa errada, roubou um táxi. E aí, ele foi fugir, ele passou atrás do táxi, o taxista não pensou duas vezes, deu ré, aí ele foi preso, foi para o hospital, foi preso no hospital e ficou acho que uns 5 ou 6 anos preso. Ele tinha 18 anos, tinha acabado de fazer 18 anos. E ele foi condenado, ele saiu de condicional. Mas aquela condenação ainda estava sobre ele. E ele foi um cara que nunca mais viveu a vida dele da forma que ele teria que viver. Um cara jovem, bem aparentado, muito inteligente, mas se deixou levar por um momento e foi fazer esse assalto, mas ele viveu como um condenado. E aquela condenação acabou matando ele. Porque ele não se sentia mais à vontade no meio do pessoal, no meio dos amigos, ele não se sentia mais à vontade com a família, ele simplesmente se tornou um recluso. E aí ele morreu com 35 ou 36 anos, se eu não me engano, de uma forma muito trágica. Mas ele simplesmente deixou de viver, ele não conseguia andar, porque todo mundo sabia, foi o ladrão lá que o taxista atropelou. Era um rótulo que ele carregava, era uma condenação que ele carregava.
Mas a misericórdia de Deus, irmãos, ninguém vai apontar o dedo para nós. Ninguém vai apontar. Porque elas se renovam todos os dias e nós podemos ir e vir sem preocupação. E a misericórdia do Senhor alcançou Davi. E Davi ofereceu esse sacrifício. Mas lembrem, irmãos, uma atitude errada nossa traz consequências. Então Davi, ele teve a atitude errada, ele teve o arrependimento, ele encontrou a redenção no sacrifício. E o que isso traz para nós, irmãos? Que o nosso estilo de vida, a forma a qual nós estamos vivendo, ela pode nos condicionar à bênção ou pode nos condicionar à ruína que Davi viveu. E um fato interessante aqui, foi uma frase que eu até li esses dias, que se você está num ambiente, na verdade foi um videozinho curto que eu vi, de um pastor americano, ele dizia assim, que se você está num ambiente, de repente entra uma pessoa no ambiente, e essa pessoa, ela tira a sua paz, ela te perturba, porque você não se dá bem com essa pessoa tem poder sobre a sua vida. E Davi estava aqui, no versículo 21, quando ele tomou a decisão de contar, quem estava com poder sobre a vida de Davi era o inimigo. Ele estava vulnerável. Então, o que tem tirado a nossa paz, irmãos? A tal ponto de nós tomarmos decisões equivocadas, decisões sem antes ouvir o Senhor. Sabe, às vezes você está lá, está todo mundo conversando, o pessoal começou a falar de dinheiro, começou a falar de investimento, já começa a dar dor de cabeça. O dinheiro tem poder sobre a sua vida. Começou a falar de enfermidade, começou a falar de algum assunto, você já tem poder sobre a sua vida. A gente precisa ser liberto disso, porque essas coisas que exercem poder sobre as nossas vidas é o que faz com que nós venhamos tomar decisões impensadas. Decisões totalmente baseadas em emoções. Amém? E nós precisamos encontrar esse caminho de redenção, irmãos. Precisamos encontrar o perdão. Precisamos encontrar essa misericórdia. A gente precisa se livrar dessa condenação. Precisamos se livrar dessa condenação. Às vezes você está lá nas festas de família. Festas de família é uma beleza porque sempre sai um quebra-pau, né? Sempre, né? É bacana, é legal o ambiente, mas sempre sai uma conversa fiada, né? Ah, lembra aquele tempo lá que você fazia isso, fazia aquilo, e aquilo te tira do sério, irmãos. Aquilo ainda reina sobre a sua vida, você não foi liberto. Ah, nossa, cadê o Bill? O Bill bebia, nossa, eu lembro do Bill. Ixi, o Bill vivia por aí. O Bill ficou nervoso, tem poder sobre a vida dele ainda. Então a gente precisa ser liberto disso, irmãos. Não podemos dar poder para essas coisas, porque ao passo que nós ficamos suscetíveis a essas coisas, nós fazemos coisas erradas e saímos do centro da vontade do Senhor. Amém? E eu quero convidar, irmãos, vocês nessa noite, para que nós venhamos, sabe, olhar para a nossa vida, colocar a nossa vida diante do Senhor e identificar aquilo que precisa ser eliminado, né? Qual será o seu sacrifício? Qual é a falsa verdade que você vai eliminar da sua vida para que você venha viver a plenitude de Deus? Qual é a atitude que você precisa sacrificar para que você viva no centro da vontade de Deus, para que a misericórdia de Deus venha te alcançar de uma vez por todas e venha te limpar de uma vez por todas, para que você não venha ter atitudes que venham trazer consequências para você, para a sua família como um todo, para que venha fazer simplesmente tudo aquilo que você construiu cair em ruínas. Vamos ter esse tempo, irmãos, de oração, de reflexão. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor e sacrificar. Tem uma definição no Novo Testamento, na Nova Aliança, de que a gente já ouviu falar que o Senhor, que Jesus aboliu o sacrifício, que Ele foi o sacrifício perfeito. Mas nós podemos interpretar aqui, irmãos, que um sacrifício que nós podemos fazer é o que está descrito lá em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça.
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que não tem como buscar o reino de Deus e a justiça de Deus se eu sou um injusto. Não tem como buscar o reino de Deus e viver o reino de Deus se eu sou um mentiroso, se eu sou um orgulhoso, se eu sou um adúltero, se eu sou um ladrão. Não tem como. E são pequenas coisas, irmãos, às vezes que nos afastam do centro da vontade de Deus. Ninguém tropeça em barranco, ninguém tropeça em bloco, a gente sempre tropeça em pedra. Fazendo um parênteses, minha sogra esses dias tropeçou num desnível de 1 centímetro. Fraturou o joelho e o cotovelo. Se fosse um bloco, ela não teria tropeçado. E assim é na nossa vida. São as pequenas coisas que estão aí dentro, irmãos, que nós precisamos ser libertos. São as pequenas coisas que estão aí dentro, que nos aguçam a termos essa mesma atitude que Davi teve. Ignorar tudo aquilo que o Senhor fez. Tomar decisões unilaterais. Trazer consequência para nós, para os nossos entes. E aí, sacrificar. Vou pedir para que vocês se coloquem de pé. Nós ouviremos essa adoração. Que diz respeito a buscar a boa parte. Só que para buscar a boa parte, a gente precisa estar limpo, irmãos. A gente precisa se desprender de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Então eu quero dar liberdade para você nesse momento, no seu lugar mesmo, colocar sua vida diante do Senhor, se arrepender e sacrificar, irmãos. Sacrifique esse sofisma. Sacrifique essa falsa verdade que está dentro de você, que tem te afastado da presença do Senhor. Sacrifique, irmãos. Em nome de Jesus. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu precioso Jesus, eu amo o som da sua voz, tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa
Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença, Pai. Nos arrependemos, Espírito Santo de Deus, dos sofismas, meu Pai, das falsas verdades, Senhor, que desagradam ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, queremos ter uma vida limpa, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, de tudo aquilo, Pai, que tem nos afastado da Tua presença, Pai. Escolhemos a boa parte, Senhor, escolhemos estar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, sê conosco, Pai. Sê conosco, Pai de amor, e manifesta o Teu poder em nossas vidas. Haja com a Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e disseste: